Estou muito feliz por essa semana, esse final de semana abençoado, onde todas nós pudemos festejar diante de Deus. O 5º Congresso de Mulheres foi uma bênção, foi tremendo, foi poderoso, porque o Senhor estava ali. O Senhor recebeu a nossa oferta. Quero agradecer a cada um de vocês, todas as doações que recebemos, toda a ajuda, todo o empenho, talento, dedicação. Vocês são bênção de Deus, tanto vocês meninas como meninos dos olhos de Deus. Porque hoje nós vamos falar aqui, no Congresso de Mulheres, falar mulheres, mas tem homens aqui também. Então a palavra de Deus é para todos, ainda que esteja no artigo A, no artigo feminino. Mas a palavra de Deus é para todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos em toda a Bíblia, vamos falar das meninas dos olhos de Deus, mas em toda a Bíblia nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos sempre Deus cuidando do seu povo. E não teve momento melhor, maior do que demonstração do cuidado e amor de Deus do que lá em João 13,16, Deus, o que está escrito lá em João 13,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior cuidado de Deus conosco. Enviou Jesus para morrer por nós, para derramar o seu precioso sangue, para que hoje possamos ter vida e vida em abundância. Mas hoje nós vamos falar de uma menina que teve um cuidado especial de Deus. Hoje nós vamos falar de Lia, a primeira esposa de Jacó. Lia era uma menina, uma virgem, que morava em Padã Arã, na terra lá onde Abraão saiu, E era filha de Labão. Ele tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. E a Bíblia fala que Raquel era formosa à vista, Era formosa tanto de rosto como de corpo. Mas Lia tinha os olhos ternos. Em alguma tradução fala que Lia tinha olhos baços. Isso não quer dizer que Lia era feia, Porque muita gente prega por aí que Lia era horrorosa, que Lia era caolha, que Lia era o terrível, por isso que Jacó não gostava dela. Não. Lia também tinha sua formosura. Olhos ternos quer dizer que ela poderia ter os olhos meigos ou inocentes, na tradução hebraica, Ou que ela possivelmente tinha olhos claros, possivelmente azuis, que naquela região não era comum. Então era diferenciado e era uma coisa que de repente eles podiam achar estranha. Mas baços quer dizer que ela poderia ter algum tipo de defeito assim, no olhar ou nos olhos. Não sabemos. Mas a Bíblia não fala que ela era feia. Então hoje nós vamos falar de Lia. E o tema da nossa pregação é o cuidado de Deus em meio ao processo. Deus tem cuidado de nós em meio a tudo que temos vivido, a tudo que passamos. Deus cuida de nós. E a história de Lia é marcada pela falta de consideração, de amor e de apreço. Lia, ela poderia ter muitos sonhos. Lia era uma moça que possivelmente tinha a expectativa de um dia casar, ter filhos, ter uma casa.
ter uma família, porque as mulheres daquela época, o maior objetivo delas, assim, o maior sonho, aquilo que fazia ela ser realização para a vida de uma mulher, naquela época, naquele contexto, naquela cultura, era justamente isso, ter filhos, né, dar filhos homens ao seu marido, era casar, ter uma família. E Lia possivelmente sonhava com isso. Ela tinha um sonho, mas de repente ela se viu introduzida numa questão difícil e humilhante. Ela foi prometido a Jacó que se ele trabalhasse 7 anos seria dado a Raquel para ele. Mas quando teve a festa, diz que teve uma festa muito grande, mas aquela festa não era para mulheres, aquela festa somente os homens participavam, e tinha muita bebida, né? Naquela época o vinho não era fermentado como hoje, mas se tomasse demasiadamente também ficava embriagado. E quando chegou na hora das núpcias lá, o seu pai levou Lia e não Raquel, porque havia um costume de que a mais nova não se casava antes da mais velha. E de repente Lia se viu naquele contexto difícil, de ser levada em matrimônio a um homem que possivelmente ela poderia amar antes, porque ele já convivia lá há algum tempo, possivelmente não, né? Mas se de repente ela amou na noite de núpcia, porque como ele não sabia que era Raquel, ele poderia ter dado todo o seu amor que ele vinha nutrindo há 7 anos, né? Toda aquela coisa, aquela paixão, porque ele olhou para Raquel e ele viu que era bela e se apaixonou por ela, né? Nós não sabemos se esse amor só era somente por causa da sua aparência, né? Mas ele demonstrou todo aquele amor por ela ali, mas não era Raquel, era Lia. E ela sentiu todo esse amor. Ela gostou de todo esse amor. De repente, todos os sonhos dela estavam ali, naquela noite de núpcias. Só que na manhã seguinte, ela foi repudiada. Ela foi desprezada. Ela foi preterida. Por quê? Porque Jacó se viu enganado por Labão. Então Lia, de repente, estava num contexto humilhante de se sentir rejeitada. Isso é muito triste para a vida de uma mulher. Se casar e de repente se ver dessa forma. Seu pai a usou para ter mais dinheiro, porque Jacó ele trazia dinheiro. Então ele viu naquela forma de Jacó estar ali e de enganar ele, de reter ele por mais 7 anos e usufruir daquela condição, daquele dote, né? Então o que ele fez? Ele deu a sua filha e ela se viu ali, naquela situação difícil de estar naquele momento difícil ali, dentro daquele casamento humilhante, dentro daquele casamento a qual ela sabia que o seu marido amava a sua irmã, dentro daquele casamento a qual ela não tinha o amor, ela não tinha consideração, ela não tinha preço, ela não era vista como uma esposa, por mais que fosse, porque ela era a primeira esposa. Então Deus honrou ela por isso também. Bom, ela se viu no casamento, onde o marido amava mais a sua irmã, depois de se sentir obrigada a estar ali naquela situação difícil, de ser desprezada. Talvez ela amava Jacó, talvez ela amou, como eu falei, no momento da sua lua de mel. Mas uma coisa é certa, Lia amava Jacó. Sabe por que ela amava Jacó? Porque toda mulher que quer o seu marido perto dela
que anseia ver ele junto ali, é porque ama o seu marido. Então Lia amava Jacó. Mas ela teve que enfrentar a rejeição. A Bíblia mostra que Lia se sobressaiu diante daquela situação toda. Lia se viu num contexto onde ela era desprezada, onde ela não era amada, onde ela era preterida. Ela poderia ser uma mulher amarga, ela poderia ser uma mulher que vivia se reclamando, ela poderia ter perguntado assim, por que o Senhor me colocou nessa situação? Ela poderia ter ódio do seu pai, ela poderia muitas coisas e estaria com razão. Porque Lia, ela plantou para isso? Não. Lia não plantou para ter uma vida difícil e amargurada. Lia, ela não foi lá e fez o que quis para poder colher aquilo que estava vivendo. Não, ela foi inserida ali naquele momento. Ela foi inserida naquele contexto. E era muito difícil para ela viver naquela situação. E ao ler a história de Lia, e procurando conhecer a personalidade, o caráter de Lia, eu passo a vê-la com respeito. Ninguém nunca fala de Lia na Bíblia, né? E as pregações, é sempre Raquel, a que foi prejudicada, a Raquel que foi enganada, a Raquel que teve que esperar uma semana de lua de mel da sua irmã para ter o marido que amava, né? Jacó que foi, coitado, enganado, mas ele plantou para isso, porque ele enganou também. Mas eu queria falar de Lia porque Lia é uma mulher que ela tinha Deus no seu coração. Possivelmente Jacó contava as coisas que aconteceram com seu avô Abraão, com seu pai Isaac, e ela tinha aquilo ali. O marido dela, que Labão era um cara idólatra. Ele vivia no contexto de idolatria, tanto é que quando eles foram embora dali, Raquel levou os ídolos do lar do seu pai. Então ele era um homem idólatra. Ela nasceu naquele contexto, de idolatria, mas mesmo assim, ela quando casou com Jacó, ela quis aquele Deus que Jacó apresentava, ela quis para ela. Porque estudando a palavra de Deus sobre Lia, eu encontrei no momento do estudo, dizendo que ela se referia ao Senhor sempre como Iavé. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 29, no versículo 31. Porque essa foi a grande diferença de tudo que Lia passou. Tudo que Lia vinha vivendo no contexto da sua vida, que não foi um dia, não foi um ano, não, nem 10 anos, foi por toda a sua vida. Durante um bom tempo, Lia viveu sobre uma situação muito humilhante. Ela era humilhada, ela era preterida, ela era massacrada, ela era uma pessoa angustiada. Seu marido a rejeitava, seu marido não a via como uma mulher que ele gostaria de ter para ele. Ele via a Lia como alguém que entrou no meio de tudo aquilo que ele sonhou. Ele via Lia como alguém que atrapalhava a sua vida, que era um peso que ele tinha que carregar, porque não era aquilo que ele quis. E ela teve que viver tudo aquilo. Mas a Bíblia fala lá no versículo 31 o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben,
pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. O Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Parou nesse momento de ter filhos. Lia, ela não se deixou levar por um sentimento de rejeição. Ela não se deixou levar pelas circunstâncias da qual ela foi inserida. Vejo que ela buscou em Deus a força que ela precisava para vencer a sua situação. Em todo momento, ela clamava a Deus. Ela glorificava a Deus em meio à sua aflição. Porque quando ela teve Rúben, ela falou: agora Deus ouviu a minha oração. Ele viu que eu sou desprezada e me deu um filho. Porque era uma honra para a mulher ter um filho, ainda mais homem. Ela era vista como abençoada. E a mulher que era estéril era vista naquela época, não é no contexto de hoje, entendeu? Não tem nada a ver com o contexto de hoje. Naquela época era vista como amaldiçoada. Então Deus, Ele se compadeceu de Lia. Deus, Ele olhou para o sofrimento de Lia. Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que está sempre vendo tudo aquilo que passamos no mínimo detalhe. Aquilo que você acha que Deus não está vendo, Deus está vendo. E Ele age com justiça. Deus não tem preferidos. Deus, Ele tem a sua palavra. E Ele age com justiça. Ele viu que Lia foi inserida naquele contexto de uma forma que ela não plantou para aquilo. Ele viu que ela era desprezada. Ele viu que não estavam agindo com ela corretamente. Deus olhou para ela e viu e a viu e abençoou ela, compensou ela com filhos. Mulheres vitoriosas, mulheres fortes, mulheres que são a menina dos olhos de Deus, são mulheres que não se acomodam na situação em que vivem. Mas elas buscam em Deus a força para vencer e continuar a sua caminhada. Porque Deus, Ele sempre é conosco em todo o processo da nossa vida. Tudo que passamos, todo o processo, Deus, Ele aproveita. Deus é um Deus que Ele aproveita as oportunidades para nos moldar. Ele aproveita as oportunidades das nossas aflições. Quantas vezes ouvimos dizer que na nossa aflição é que vem o nosso maior chamado, que vem aquilo a qual Deus vai nos usar. Então Deus, Ele olha para as nossas aflições e Ele tira proveito disso para nos fazer mulheres mais fortes, mulheres mais decididas, mulheres mais posicionadas, mulheres mais dependentes, mulheres mais de joelho, mais de oração, mais de jejum, mulheres mais firmes no Senhor.
Porque quando não passamos situações difíceis na nossa vida, quando não temos coisas para nos agarrar, para nos firmar, só temos uma fé vacilante, uma fé que, está tudo bem. E nos acomodamos, porque o mal do ser humano é esse, é se acomodar à situação. Mas as mulheres que conhecem o Senhor, homens também que conhecem o Senhor, não se acomodam a situações. Eles perseveram na situação. Está vendo que está difícil, eu vou caminhar mais uma milha. Está difícil, não estou aguentando. Eu vou parar por aqui, não. Aí Deus fala, não, mais um pouco, caminha mais um pouco, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, porque é o Senhor que é a nossa força. Mulheres fortes, não fortes em si mesmas, fortes em Deus, na sua palavra, naquilo que o Senhor fala. E Deus começa, e essa mulher encontra em Deus a força para ser abençoada, para ser produtiva e para ser feliz. Deus começa a capacitar Lia de uma forma tão grande, e o que me chama a atenção é o que ele diz no versículo 31. Quando o Senhor viu, o Senhor viu. Às vezes, quantas vezes oramos, quantas vezes estamos orando, falando, pedindo a Deus, e a gente vem pedindo, às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, que Deus não está ouvindo, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, poxa, quem sou eu para Deus me abençoar dessa forma? Quem sou eu para ter algo tão especial de Deus? Quem sou eu para ser amada? Eu sou tão falha, sou tão cheia de defeitos, não mereço o amor de ninguém, não mereço ser vista como uma pessoa preciosa, ser querida, cuidada. Quantas vezes nos olhamos assim? Mas Deus viu Lia, Deus viu o sofrimento de Lia. Nós servimos a um Deus que nos vê. Deus começa a compensar Lia, em lugar da rejeição. Deus compensa aquela mulher e lhe dá ferramentas importantes e poderosas naquela época, a fertilidade. Deus colocou Lia em vantagem, porque quando uma mulher tem filhos, e às vezes vai os filhos correndo quando o pai chega, os filhos vão correndo, esse pai vai levar Lia para onde? Porque lá as mulheres moravam separadas, não era todo mundo na mesma casa, não. Naquela época, cada uma tinha a sua casa junto com a sua serva e os seus filhos. Ele levava, os filhos levavam para ali. Então ela via nos filhos a maneira dela atrair o amor do seu marido. Ela viu essa maneira em Rúben, em Simeão e em Levi. Mas quando ela teve Judá, ela agiu de uma forma diferente. Ao invés de ver mais um filho, de mais uma forma de obter Jacó, não, ela louvou a Deus. Porque ali naquele momento ela reconheceu de que não era através de circunstâncias que ela ia atrair aquilo que ela queria, mas através do amor dela dedicado ao Senhor. E ela falou que esta vez louvarei ao Senhor. E veio Judá. E de Judá veio quem? Veio Jesus. A tribo de Judá, glória a Deus. Lia tinha uma vida que lhe dava até o direito de ser uma mulher de que viver chorando, reclamando, triste, amargurada, depressiva, choramingando um amor que não tinha, né? Ela podia ter, chorar, culpar o pai, né? Por causa do Senhor que eu vivo essa vida. Quantas vezes fazemos isso? É por causa disso que eu vivo essa vida, é por tua causa que eu vivo essa vida. As pessoas sempre tentam transferir as suas dores, as suas amarguras para o outro.
ao invés de olhar para dentro delas mesmas e procurar não serem mais assim. Eu não aceito ser assim, eu não quero ser amargurada. Se eu conheço um Deus vivo, um Deus que me dá alegria, o Espírito Santo, ele traz alegria ao nosso coração. E não é por causa de circunstâncias, mas porque ele é a alegria dentro de nós. Então, em vez de olhar para isso, não, muitas vezes culpamos o outro. Né? Que a síndrome é do Adão, a culpa é da mulher. Não, a culpa é dele também. A mulher pegou, mas a ordem foi dada para ele. A direção foi dada para ele, não foi dada para ela. Quem tinha que dar direção para ela era ele. E se ele, quando ela viesse com o fruto lá, para ele fala assim, não vou comer. Tu acha que a humanidade, porque ela comeu, ia estar assim? Não. Porque a ordem foi dada a ele. E é assim que é. Varões que estão aqui. A ordem é dada a você. É você que conduz a sua casa. É você que chama a sua família para orar. É você que direciona. A mulher, ela não está debaixo dos seus pés, ela está ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. E ela podia estar assim, chorando a trapaça do pai, chorando porque estava desprezada, humilhada, culpada, e culpando outros. E era até legítimo se quisesse viver assim. Mas ela escolhe ser diferente. Ela escolhe buscar em Deus armas para guerrear e se levantar. Há uma diferença muito grande quando você encara as circunstâncias, quando você não se amedronta, quando você sabe qual Deus a qual você serve, e você fala, eu vou encarar, vai fugir para quê? É a situação que você está vivendo? Gostaria de estar vivendo uma outra situação? Sim. Mas Deus é comigo. Deus quer sarar pessoas aqui que vivem com sentimentos que não levam elas a viverem plenas, que não as deixam romper e serem felizes. Quantas vezes os seus problemas é que impede de você avançar? Aquilo que você fica ali, remoendo, aquele ranço, aquela coisa que você vem trazendo, é uma mágoa, é uma decepção, é algo que que fica dentro de você, passa dia, passa ano, e você lhe traz aquela mesma coisa, aquela mesma circunstância, e aquilo não deixa você avançar, não deixa você romper. Hoje é o dia de você deixar isso para trás. Hoje é o dia de você romper com isso, porque Deus quer te ver crescer. Deus quer ver você ser usado por Ele. Deus quer ver você avançando, você crescendo no seu trabalho, crescendo naquilo que você sonha, nos seus planos, nos seus projetos, seja lá o que for. Deus quer romper. Aí você está ali naquela mesma circunstância, aquilo ali te prendendo. Não posso. Você pode sim. Se você tem a direção de Deus naquilo ali, você pode. Porque eu vou te falar assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Isso aí não é porque você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Não. Aleluia. Você passa por todas as coisas e pode passar por tudo aquilo ali, porque o Senhor te fortalece. É isso que a Bíblia diz. E muitas vezes prego aí, tudo posso naquele que fortalece. Aí de repente não pode, se decepciona e diz que a palavra está errada. Não é assim. Nós temos que entender o texto e o contexto da palavra de Deus. Lia desponta no cenário como uma mulher forte, e em nenhum momento você a encontra desesperada. Leia a história de Lia que você vai ver. Você encontra desesperada com a situação vivida. Ela era uma mulher de fé, madura, tinha controle emocional. Ela estava ali e conquistou seu espaço no clã de Jacó.
Ela conquistou o seu espaço, ela teve seus filhos. Ela não se vitimizava, não ficava chorando. Ela luta com as armas que Deus lhe deu. Ela não se sente coitada. Ela se posicionou e prosseguiu. Ela foi mãe de 6 filhos de Jacó e uma filha. E dois que foi da sua serva Zilpa estavam ligados a Lia, porque foi ela que deu o nome. E quando ela deu o nome a um deles, que quis dizer assim, sou feliz. A tradução do nome, eu não sei se foi Isacar. Eu não sei bem, eu não escrevi aqui, mas ela disse que eu sou feliz. Quando ela Zilpa deu filhos a Jacó e ela que pôs o nome. E um deles, a tradução é sou feliz. Então ela era uma mulher que ela procurava tirar alegria, mesmo em meio às circunstâncias. Uma vez eu li uma frase falando assim, que a vida não era feita de mar de rosas, que ela tinha espinhos, mas ela tem flores também. Aleluia! Então nem sempre é só problema, nem sempre é só coisas ruins. Existem flores no nosso caminho. E se a gente não aprender a olhar para as flores do nosso caminho, a gente vai viver uma vida amargurada. A gente vai passar essa vida que já é tão pouca, tão curta, uma vida amargurada, e não vamos usufruir das coisas que Deus tem para nós. Quem quer passar dessa vida sem fazer a diferença? Ninguém. Todo mundo quer fazer diferença em algum momento, em alguma coisa. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma alegria, um sonho realizado. Então, se ficarmos presos a circunstâncias, a gente não vai conseguir. E Lia, ela não se deixava levar por isso. Ela não queria ficar presa naquela circunstância. Ela tentava tirar o melhor daquilo tudo. Quando ela falava assim, agora o meu marido vai me amar. Ela tinha esperança. Ela tinha esperança de que um dia Jacó amasse. Ela não deixava morrer aquela esperança. Ela tinha esperança de um dia ser feliz, viver bem com seu marido, de ter uma vida melhor. Mas ela não deixava de crer. Ela não deixou a amargura tomar conta da sua vida. Não deixe a amargura tomar conta da sua vida. Não deixe as lutas do dia a dia, as coisas que vivem atormentando a sua paz, tomar conta da sua vida. Senão você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir avançar, você vai nadar e morrer na praia. Ninguém quer isso. Sai dessa situação, só você pode tirar você mesmo dessa situação. Você com Deus, por mais que o outro queira te ajudar, não tem como, você precisa querer. Então pare de se olhar como vítima, pare de se olhar como fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Olhe para dentro de você, fizeram isso tudo comigo, eu sei. Eu perdoo a todos. Perdão é uma escolha. Perdão não é um sentimento. O amor não é um sentimento. São escolhas que fazemos na nossa vida. Se você escolher coisas boas para a sua vida, você vai colher coisas boas para a sua vida. Ela resolveu lutar pelo amor do seu marido. Mas mesmo não tendo esse amor, ela era respeitada, abençoada e suprida. Ela mesma, em meio ao sofrimento, não guardava amarguras em seu coração. Ela tinha relacionamento com Deus. Ela dava importância à história de vida, experiências da família de Jacó, como eu disse antes. Seu avô, Abraão, seu pai Isaac, teve com o Deus, eles estiveram com o Deus vivo e quis ter relacionamento com esse Deus. Como eu estava falando, todas as pessoas daquela época lá, que serviam ao Deus vivo nosso, como a qualquer outro Deus pagão, conheciam
conheciam Deus como Elohim, todos. Mas Abraão foi revelado de Deus, diretamente a Abraão, foi revelado o Deus quem? O Eu Sou, o Iavé. Né? E ela, quando ela orava a Deus, ela não se referia a Deus como Elohim, ela se referia a Deus como Iavé, o Deus, o Eu Sou, o Deus poderoso. E isso foi, ela recebeu isso de Jacó, do seu marido, esse Deus, e ela buscou isso, ela buscou esse Deus, e Deus olhou para ela e honrou ela, porque ela desprezou os deuses daquela região, mas ela olhou para o Deus vivo, e ela tinha relacionamento com esse Deus. A gente vê isso em todo momento que ela demonstrava, toda vez que ela tinha um filho, ela falava, em meio às suas dores, ela sempre falava, Deus me viu, Deus viu que era desprezado, porque ela orava. Com certeza que mostra que ela orava, que ela levava a Deus o seu sofrimento, que ela falava para Deus a tudo aquilo que ela passava, e Deus vinha em resposta. Aleluia. E ela, mesmo em meio ao sofrimento, não guardava as amarguras. Ela tinha experiência com Deus. Ela tinha certeza de que era ouvida. Mulheres fortes têm essa certeza. Ela confiava de que Deus estava trabalhando na sua causa. Mulheres fortes fazem de Deus seu ajudador. Elas não perdem tempo com coisinhas, nutrindo sentimentos contrários. Ela não perde tempo com inveja, com o emaranhado do diabo, cadeias de Satanás. Pelo contrário, mulheres cheias de Deus profetizam. E os ninhos dos demônios são desfeitos. Os amaranhados são desfeitos, os laços são desfeitos. Aquilo que vem para estragar é desfeito. Por quê? Porque você é uma mulher forte que confia e sabe o Deus que serve. Então se levante nesta noite. Se posicione, mulher. Você é homem também. Para de choramingar. Para de viver uma vida olhando só para o passado. Uma vida presa a coisas que não pertencem a Deus, aquilo que te leva só para trás. E nessa noite você se posicione, fala, eu vou guerrear, eu vou lutar e eu vou vencer, porque Deus é comigo, porque eu creio no Deus vivo, um Deus poderoso que pode todas as coisas. Aleluia! Não olhe para as suas circunstâncias, porque se você olhar para as suas circunstâncias, elas são difíceis e você vai parar. Olhe para o Deus que cuida de você em meio ao processo e faça de tudo aquilo que você está vivendo algo que Deus fala para você: estou te moldando, estou te fortalecendo e vou te usar. E você vai sair disso mais forte, porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. E vamos vencer em nome de Jesus. Ela tinha certeza de que era ouvida. Mulheres fortes fazem de Deus seu ajudador. Elas não perdem tempo com essas coisinhas. Quem vai nos ajudar não é outra pessoa, é o Senhor. Quem vai te capacitar e te dar ferramentas é o Senhor, o Iavé, o Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, que bate, a porta se abre. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso deleite. Comece a colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Comece a colocar Deus como um alvo maior. Como aquilo que não te deixa parar. Aquilo que não deixa você se mover para coisas que não pertencem a Ele. Coloque a Deus como um princípio na sua vida. A palavra de Deus como um princípio da sua vida. Porque se
você tiver Deus como princípio da sua vida, você não vai vacilar. Você vai ter que pensar, não é assim que diz a palavra. Não gosto assim porque não é assim que diz a palavra. Eu não estou dizendo aqui que você não vai deixar de errar. Todo mundo erra. Ninguém aqui está incapaz de errar. Mas vai ser um tropeço e você vai se levantar. E vai se levantar e vai se erguer. Porque o sangue de Jesus cobre de todo pecado. Mas não vive no pecado. Errar é humano. Viver no erro é escolha. Aquele que é de Deus não vive no erro. Aquele que é de Deus não vive pecando. Porque conhece a Deus. Está lá em 1, 2, 3 João, sempre fala sobre isso. Leia a palavra de Deus e viva aquilo que está escrito. Não viva por aquilo que você acha. Aquilo que a circunstância te move no raciocínio, na sua lógica. Viva por aquilo que está escrito. Aleluia! Glória a Deus. E quem vai nos ajudar é o Senhor. Ele vai te capacitar, te dar ferramentas. Se você que está aqui está enfrentando uma situação difícil, Deus te diz: faça de mim o seu ajudador. Eu cuido de você. Quantas mulheres que precisam se sentir protegidas, amadas, cuidadas, realizadas. Escute, é muito importante o amor do marido, mas se esse amor não chegar, você vai ser feliz da mesma forma. É importante um diploma, é importante um empreendimento, é muito importante um sonho, uma meta, gerar filhos, fazer inúmeras coisas que você pensa, mas se não chegar, você vai ser feliz do mesmo jeito. Coloque isso como meta. Eu vou respirar fundo e vou viver feliz porque o Senhor assim quer. Não vou mais viver chorando. Não vou mais viver em meio a circunstâncias difíceis, a qual eu fui inserido ou eu mesmo me coloquei. Não, eu vou viver feliz, porque a partir de hoje é uma nova vida. A partir de hoje é uma nova circunstância. Não faça do homem ou das coisas a sua âncora. Faça de Deus o seu ajudador. Cada filho de Lia, os seus nomes revelavam o seu conflito, mas também a sua gratidão e amor a Deus. Lia foi honrada por Deus. Preste atenção. Lia passou tudo isso, mas ela foi honrada por Deus. Através do seu filho Judá, veio a descendência de Jesus, que está Jesus. Lia é citada em Ruth 4:11 como uma das edificadoras da casa de Israel. Aleluia. Após a morte de Raquel, porque Raquel morreu cedo de parto do seu segundo filho, após a morte dela, Lia continuou sendo a esposa de Jacó e mãe dos seus muitos filhos. A Bíblia não diz quando ela morreu, mas sabe-se que ela morreu antes de Jacó. Jacó escolheu ser enterrado na sepultura da família ao lado de Lia. Isso está lá em Gênesis 49:31. Em vez de escolher ser sepultado perto de Belém, onde Raquel foi enterrada. Talvez nesse momento, ele finalmente tenha vindo ali a expressar o seu amor por Lia. Lia foi uma mulher que sofreu muita coisa, mas ela foi honrada por Deus. Deus a viu, Deus a ergueu, Deus deu ferramentas a ela, Deus a supriu. Deus foi a pessoa que a amou, que cuidou. Ela não precisou de mais nada, ela tinha Deus. As outras coisas na vida de Lia foram acrescentadas. São bônus, porque Deus era tudo para ela.
E que Deus seja tudo para nós também. Eu chamo a Larissa aqui para ficar cantando. Eu queria que você se colocasse de pé, que você olhasse, você que se sente uma Lia, você se sente Lia, olha para dentro de você, escuta essa canção, preste atenção na letra dessa canção, é para você. Deus é contigo, mulher. Você é forte no Senhor. Você é mulher guerreira, batalhadora. Existe uma patente nos seus braços. Aleluia. Então se posicione diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, contemple agora a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Pessoas que se sentem rejeitadas, amarguradas, que elas possam entender que o Senhor é Deus. Eu te amo. Senhor, muito obrigado pelo dia. Leva-nos em paz para as nossas casas, que tenhamos uma semana abençoada. Guarda cada um dos teus filhos no trajeto para casa. Abençoe o trabalho, a semana, a casa. Que a tua mão provedora esteja sobre cada um nesta noite. Que se cumpra a palavra do salmista que diz que em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que o amor do nosso Pai Celestial, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe, estamos encerrados em nome de Jesus.